Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos conversar sobre tireoide e paratireoide. Primeiro vamos relembrar alguns conceitos. Essas glândulas elas fazem parte do sistema endócrino, principalmente a regulação de hipotálamo e hipófise. Então, no eixo hipotálamo-hipófise, a nossa aula de hoje será focada então na regulação por TSH na glândula da tireoide. Focando nisso, essa glândula é uma glândula em forma de borboleta, localizada abaixo da laringe, protegida pela cartilagem tireoide ou cartilagem tireoidea. E ela secreta hormônios tiroidianos T3 e T4 e o hormônio calcitonina. Além disso, na histologia da glândula, essas células estão dispostas na seguinte formação. Então, pensando no folículo da tireoide, então a gente vai ter ilhas com pequenas esferas, que são esses chamados folículos tiroidianos, que são preenchidos por essa parte amarela, que é o coloide. E a síntese hormonal, a síntese desses hormônios tiroidianos, acontece neste coloide e depois segue para as células foliculares. Então, nesse contexto, essas células ao redor do folículo da tireoide é conhecidas como células foliculares e secretam os hormônios T3 e T4. Nesse tecido também, nós temos as células Cs que secretam a calcitonina. Então, a gente tem nesse contexto, neste tipo de corte aqui no desenho representado e na imagem da histologia. Então, C de coloide, as células parafoliculares, produtoras de calcitonina, ok? E as células foliculares ao redor deste coloide. Bom, pensando então nesses hormônios, T4 é conhecido como tiroxina ou tetraiodotironina e T3 triiodotironina e a calcitonina. Pensando primeiro nos hormônios tiroidianos T3 e T4, a sua síntese, nós temos 90% da síntese através de T4, tetraiodotironina, e 10% na forma de T3, triiodotironina. Por que eu estou focando nisso? Iodo. Porque a síntese hormonal vai depender desse íon, do iodo. E o iodo, quais são as fontes para a gente adquirir iodo? Então, se a gente for pensar em alimentos, os alimentos ricos em iodo, nós temos atum em conserva, as algas secas, ovos cozidos, animais derivados do mar, como bacalhau, lagosta, camarão. Também temos peito de peru, ameixas, banana e vagem. Então, esses são os principais, alguns exemplos de animais ricos em iodo, sem contar o nosso sal iodado. Levando em consideração a nutrição global de iodo em crianças na idade escolar e alguns adultos, a gente pode perceber em proporções mundiais, esses dados são de 2017, que em alguns países nós temos o consumo em excesso ou a sua deficiência, e isso está diretamente relacionado com as taxas de hipo e hipotireoidismo, hiper e hipotireoidismo. Então, esse iodo vindo da dieta, ele vai passar pelo processo de digestão ali no nosso trato gastrointestinal e cair na circulação, e da circulação ser direcionado para a glândula da tireoide. Na glândula da tireoide, esses hormônios tiroidianos são sintetizados a partir do iodo e da tirosina, outro aminoácido. Então, o tecido tiroidiano é formado por esses folículos que contém uma substância coloidal, ali no coloide, denominada tireoglobulina. Então, a tireoglobulina aqui no nosso coloide. E ela, então, contém as tirosinas, que tem 140 aminoácidos, e na sua incorporação, para ocorrer a síntese desses hormônios, a incorporação de moléculas de iodo nesses resíduos de tirosina. Então, o iodo vindo da dieta, aqui no alto, ó, acompanha comigo.
ele então entra dentro dessas células foliculares e vai lá para o nosso coloide. No nosso coloide, então, ele se associa a essas moléculas de tireoglobulinas, formando T3 ou T4. Em seguida, essa molécula volta para nossas células foliculares. Então, agora, essa tireoglobulina é capturada de volta para dentro das células foliculares através de vesículas. E dentro dessas células foliculares, nós temos enzimas intracelulares que quebram, fracionam essa molécula nos nossos hormônios T3 e T4. E agora sim, esses hormônios livres retornam para a circulação. Então, essa é a síntese hormonal de T3 e T4. Então, como que acontece essa iodação da tirosina? Então, a gente tem a tirosina, ela vai se associar monoiodo mais a diotirosina, formando T3. E duas moléculas de iodo tirosina formam as moléculas T4. E aí eles caem na circulação. Esses hormônios, eles são liberados, então, 90% na forma de T4 e 10% na forma de T3. E na circulação, antes deles atingirem os seus tecidos-alvos, boa parte deste T4 é lentamente convertido em T3 pela deionização. E a maior parte desse tecido utilizado, ele é na forma de T3. Então, o que acontece? Ele é um hormônio lipossolúvel, então, para não sofrer degradação, se associa a proteínas transportadoras no plasma. E aí, essa circulação hormonal, ela acontece quase a 100% ligados às proteínas transportadoras, mas a gente tem 0,025% livres na circulação. Esses ligados às proteínas transportadoras é a nossa reserva hormonal. Então, pensando nesse mecanismo de ação, ao entrar na sua célula-alvo, T3 já entra direto no núcleo e converte, então, para a síntese proteica para ter as suas funções. Já quando o T4 entra na célula, ele ainda precisa ser convertido em T3 para isso acontecer. E quais são as funções desses hormônios? Então, as ações de T3 e T4, eles elevam a taxa metabólica basal, então aumenta o consumo de oxigênio, são reguladores do metabolismo, aumentando a síntese proteica, aumentando o uso da glicose, aumentando o uso dos ácidos graxos, intensificam ações de catecolaminas com a regulação positiva dos beta-receptores e acelera o crescimento corporal, atua diretamente no sistema nervoso como no sistema esquelético. Então, pensando nessas funções gerais, como que estimula o crescimento? Então, estimula durante em crianças o crescimento da fase óssea, excesso desse hormônio induz um crescimento acelerado, porém também induz o amadurecimento precoce do osso, comprometendo o crescimento corporal. A falta desse hormônio induz um crescimento retardado, importante no crescimento e desenvolvimento cerebral. Então, caso a mãe tenha uma deficiência nesses hormônios na fase gestacional, a criança pode nascer com problemas de retardo mental. Então, porque esse hormônio estimula a atividade cerebral. Atividades específicas sobre o metabolismo. Então, em carboidratos, aumenta a captação da glicose pelas células, aumenta a glicólise, aumenta a absorção intestinal e aumenta a secreção de insulina. No contexto de gordura, aumenta a mobilização de ácidos graxos, aumenta o suprimento energético do organismo. E em proteínas, aumenta a síntese e o catabolismo proteico. Já no sistema cardiovascular, induz a vasodilatação e promove a eliminação do calor. Aumenta o débito cardíaco como resultado da vasodilatação e aumenta a frequência cardíaca, aumentando a excitabilidade do coração. Já no sistema respiratório, aumenta as taxas metabólicas, aumentando o consumo de oxigênio e a produção de CO2,
Então, ela aumenta a frequência respiratória. Já no trato gastrointestinal, esses hormônios aumentam a absorção dos alimentos, aumentam a absorção dos micronutrientes e de secreção dos sucos digestivos, aumentando assim a motilidade intestinal. Excessos desses hormônios, por aumentar essa motilidade intestinal, causam diarreia. E a falta, por reduzir essa motilidade intestinal, causam a constipação. No sistema nervoso central, há estimulação deste sistema. Então, num hipertireoidismo, se a gente for pensar, a estimulação vai causar um nervosismo extremo, tendências psiconeuróticas, ansiedades e paranoias. Vamos lá. Então, como nós vamos regular essa secreção hormonal? Então, a secreção hormonal de T3, T4 é regulada pelo aquele tão famoso feedback negativo. E como ele acontece? Foca aqui comigo em presta atenção. Níveis sanguíneos reduzidos de T3, T4 ou uma taxa metabólica baixa estimula o hipotálamo a secretar um hormônio que é chamado de TRH. TRH, então, por sua vez, ele é transportado pelas veias porta-hipofissária até a adenohipófise e estimula, então, a liberação da adenohipófise do hormônio TSH. TSH, então, por sua vez, cai na corrente sanguínea e chega lá na nossa tireoide. Então, ele é liberado e estimula nossas células foliculares da tireoide a secretar os hormônios T3, T4. Após isso, os hormônios na circulação, então eles vão estar avisando lá para o hipotálamo novamente que estamos ok, que as nossas taxas agora estão normais. Com isso, é um sinal negativo, olha a setinha vermelha aqui bloqueando. Então, é um sinal negativo, a elevação desses hormônios inibe a secreção de TRH e TSH, sendo por esse contexto denominado feedback negativo. Mas espera aí, eu não falei de outro hormônio? Então, eu não falei de outro hormônio. Um outro hormônio que é secretado pela glândula da tireoide é a calcitonina, que tem uma função de reduzir os níveis de cálcio plasmático. Com isso, diminui a reabsorção óssea pelos osteoclastos, diminuindo a sua atividade. Com isso, acelerando a captação de cálcio pela matriz óssea. Mas esse hormônio, ele não é regulado pelo eixo hipotálamo-hipófise. Ele é regulado por um outro hormônio. E esse outro hormônio é secretado pelas glândulas da paratireoide, que é um grupinho de 4 pequenas glândulas endócrinas de uma coloração mais amarelada, localizadas mais na face posterior da tireoide, que secretam um hormônio regulador da calcitonina, que é o paratormônio, ou PTH, que tem a principal função de aumentar os níveis de concentração de cálcio plasmático, estimulando, então, o estímulo da liberação do PTH é justamente quando há uma redução dos níveis de cálcio plasmático. Com isso, essa regulação, esse controle da liberação de PTH acontece nessa forma, se aumenta. Se a gente tem uma redução, uma baixa na concentração de plasma, concentração de cálcio de plasma, olha ali no nosso quadradinho amarelo. Então, se a gente tem essa redução, as células da paratireoide irão secretar PTH. Esse é o sinal para a gente secretar PTH. Com isso, qual vai ser a função desse hormônio? Ele vai aumentar a reabsorção óssea, ele vai aumentar a reabsorção de cálcio nos rins e aumentar a produção de calcitrol e aumentar a absorção intestinal de cálcio. Com isso, nós elevamos os níveis de cálcio plasmático. E esse sinal é a retroalimentação negativa. Então, é o feedback negativo para que as células da paratireoide parem de produzir esse hormônio momentaneamente. E essa regulação, então, acontece da seguinte forma. Vem comigo. Vamos aqui na tireoide, ó. Aumentamos os níveis de cálcio no sangue, certo? Então, o nosso cálcio está alto.
O que a tireoide vai fazer? Secretar calcitonina nesse sangue. E o que essa calcitonina vai fazer então? Opa, osso, tenho muito aqui no sangue, então pega um pouquinho para você. Aumenta a deposição de cálcio no sangue. Avisa o intestino. O intestino, eu tenho bastante cálcio, pode diminuir um pouco a sua absorção. Então, reduz a absorção de cálcio no sangue. Faz a mesma coisa com o rim. Falou, rim, não precisa pegar tanto, não precisa fazer essa reabsorção. Pode diminuir essa absorção de cálcio. Aí, o que vai acontecer? Os níveis de cálcio irão reduzir. Opa, sinal para quem agora? Para as nossas paratireoides. Mas nós vamos deixar esses níveis baixos? Não! Nós vamos secretar agora o paratormônio. O que esse paratormônio vai fazer? Vai avisar lá no osso. O osso estimula a saída de cálcio aí. Eu preciso de cálcio no meu sangue. Então, ele estimula a saída de cálcio. O intestino absorve o cálcio aí. Eu preciso que aumente essas taxas. Então, o intestino vai lá e aumenta as absorções de cálcio. O rim diminui a eliminação aí desse cálcio. Eu preciso desse cálcio no sangue. Então, a redução da eliminação de cálcio. Então, esses dois hormônios, eles são antagônicos entre si. Eles vão estar regulando os níveis de cálcio plasmático. Espero que vocês tenham aprendido e até a próxima!